Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre tecido conjuntivo propriamente dito. Os órgãos, de modo geral, eles são formados por 4 tecidos básicos: tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Hoje nós vamos dar uma explicação funcional, estrutural, de como que esse tecido conjuntivo propriamente dito se apresenta nos órgãos. Então, o tecido conjuntivo é um tecido que se origina de um tecido embrionário chamado mesenque, né? O tecido mesenquimal, que é um tecido embrionário que surge a partir do terceira semana de desenvolvimento embrionário, e a partir desse mesênquima surge o mesoderma, que posteriormente vai se diferenciar no tecido conjuntivo, tá? Então, o tecido conjuntivo que se encontra nos órgãos, né? Todos os órgãos, né? De modo geral, o estômago, o intestino, a pele, né? A traqueia, o esôfago, todos esses órgãos, nós vamos encontrar o tecido conjuntivo, tá? E aonde que ele se encontra, né? Quais são as características desse tecido? Quais são as funções que esse tecido exerce nos órgãos, né? Todo tecido que compõe o órgão, ele tem uma função específica. Por exemplo, o tecido epitelial tem uma função de revestir, de secretar, de absorver, dependendo do órgão. Já o tecido conjuntivo, ele tem a função de sustentar, de preencher, de nutrir, de transportar substâncias, de armazenamento, de defesa. Veja que o tecido conjuntivo proporciona todas essas funções aos órgãos, né? Então, por exemplo, a pele. A pele é o maior órgão do corpo, né? Então, a pele tem os 4 tecidos básicos: epitélio, conjuntivo, muscular e nervoso. Pois bem, qual que é o papel do tecido conjuntivo na pele? Da sustentação. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a pele vai ficando mais flácida. Por quê? Porque a capacidade de renovação do tecido conjuntivo, ou seja, a capacidade de sustentação do tecido conjuntivo, à medida que a gente envelhece, essa capacidade também é comprometida. Por isso que a pele fica flácida, porque o tecido conjuntivo vai perdendo a sua capacidade de sustentar este órgão. Veja, claro que nós temos outros tecidos conjuntivos em outros órgãos, é óbvio, com essa capacidade de sustentação, de preenchimento, de nutrir. Nutrir, por exemplo, o epitélio, ele não tem vasos sanguíneos. Então, quem vai nutrir o tecido epitelial do órgão é o tecido conjuntivo. Então, os nutrientes por difusão saem do conjuntivo e esse nutriente vai até o tecido epitelial. Mas a gente vai aos poucos pincelando essas funções ao longo dessa aula. Okay? Então, aqui ao lado você tem uma imagem bonita, né, de um tecido conjuntivo. Então, você vê que tem muitas estruturas filamentosas, tem células diferentes, né? Essas bolas aqui, ó, são células. Tem esse tubo aqui, ó, que é o sistema vascular, é um capilar, né? Então, veja que o tecido conjuntivo, ele tem uma característica. Ele é constituído por células diferentes e por muitas substâncias extracelulares. Diferente do epitélio, né? O epitélio tem escassez de substâncias. Já o tecido conjuntivo, não. Ele tem abundância em substâncias extracelulares. Então, veja que uma das características importantes do tecido conjuntivo, estruturalmente falando, né, é que ele possui células diversificadas e muitas substâncias extracelulares. Essa substância extracelular nós chamamos de MEC. Bom, uma das características mais importantes do tecido conjuntivo é que esse tecido possui uma quantidade de substâncias extracelulares muito grande. Diferente do tecido epitelial, que tem escassez, o tecido conjuntivo possui uma grande quantidade de matriz. O que é uma matriz extracelular? Qualquer substância que fica entre as células. Então, aqui nesse slide abaixo, você tem aqui várias células, várias bolinhas, e entre essas células tem um monte de estruturas filamentosas, em azul, laranja aqui, nesse esquema, né? Essas estruturas azuis e amarelas e mais clarinhas aqui são elementos da matriz extracelular, beleza? Então, essa matriz extracelular é constituída por fibras, representadas aqui em azul e laranja, e substância fundamental, que é essa parte mais vazia aqui, que fica entre as células e as fibras. Tá? O tecido conjuntivo ele é extremamente vascularizado e possui uma diversidade de célula muito grande. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma célula pequenininha, outra maior. Isso quer dizer que o tecido conjuntivo possui células diversificadas. Claro que um conceito básico, né, da histologia é que um tecido ele é formado por células. Então, o tecido conjuntivo é um tecido formado por células e substâncias extracelulares, em maior ou menor quantidade. No caso do tecido conjuntivo, é porque é caracterizado por ter grande quantidade de substâncias extracelulares. Como eu disse para vocês, o tecido conjuntivo ele possui uma diversidade muito grande de células.
Então, por exemplo, as células do tecido conjuntivo, ela é embrionariamente originada do mesênquima, né, ou mesoderma. Então, essa célula embrionária, lá atrás, ela se diferencia em várias células, né? Por exemplo, células que compõem o tecido ósseo, células que vão compor a cartilagem, células que vão compor o tecido adiposo e células que vão compor o tecido conjuntivo. Como essas células elas possuem as mesmas origens, então, por exemplo, as células do tecido ósseo, cartilaginoso, adiposo e conjuntivo têm a mesma origem, nós consideramos todos esses tecidos como tecido conjuntivo. Mas vai dizer assim, agora ficou confuso, porque eu achei que tecido conjuntivo propriamente dito é apenas, o tecido conjuntivo é apenas que tem na pele e nos órgãos. Mas e o tecido ósseo? Ele também é um conjuntivo, só que é um conjuntivo especial. Então, nós vamos estudar nesta aula o tecido conjuntivo propriamente dito. Bom, em relação às células que compõem o tecido conjuntivo, é importante saber a origem dessa célula. Né? Lá atrás, no período embrionário, o folheto chamado mesênquima, ou tecido mesoderma, ele possui uma célula chamada célula mesenquimal, que vai se diferenciar em diversos tipos de células e tecidos, como, por exemplo, o tecido ósseo, o tecido cartilaginoso, o tecido conjuntivo da pele, né? Todos esses tecidos originados a partir da célula mesenquimal. Devido a essa origem comum, todos esses tecidos que eu mencionei, eles são considerados tecidos conjuntivos. Porém, nós vamos ver nesta aula apenas o conjuntivo propriamente dito, que é o tecido que compõe, por exemplo, essa função, ou que tem essa função de sustentação, tá? Que nós mencionamos anteriormente, tá bom? Então, a célula mesenquimal, ela vai se diferenciar em, por exemplo, o fibroblasto, que é uma célula importante do tecido conjuntivo propriamente dito. É claro que no conjuntivo propriamente dito, vai ter outras células de origens diferentes. Por exemplo, nós vamos ter leucócitos, células de defesa lá. E a origem desses leucócitos é dada pela célula tronco hematopoética. Então, as células, os leucócitos originados, por exemplo, lá na medula óssea e depois migram para o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, o fibroblasto é uma célula fundamental, estrutural do tecido conjuntivo, porém nós vamos encontrar outras células lá com origens distintas, tá bom? Então, mostrando que o nosso corpo possui tecidos conjuntivos diferentes, como o tecido conjuntivo propriamente dito. Nós vamos ver que tem conjuntivos de consistências diferentes, como o tecido ósseo, que é um tecido extremamente rígido, e tecido cartilaginoso, que não é tão rígido, mas porém é um tecido firme. Por que eles são considerados conjuntivos? Devido à sua origem. Nós vamos focar no tecido conjuntivo propriamente dito, beleza? Então, quais são as células que nós vamos encontrar no tecido conjuntivo propriamente dito? O fibroblasto, macrófago. Veja, o fibroblasto é originado pelas células mesenquimais, aquela célula embrionária, lembra? E os macrófagos, plasmócitos, são células originadas, mastócitos, das células hematopoéticas, células mesenquimais. Então, no tecido conjuntivo, nós vamos ter células tronco, né? Uma célula mesenquimal é uma célula capaz de diferenciar em fibroblastos e em qualquer adipócitos, por exemplo. E nós vamos ter os leucócitos, também são originados lá no tecido hematopoético, lá na medula óssea, como os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos, são células de defesa. O tecido conjuntivo, ele tem função de sustentação, nutrição, preenchimento, mas também defesa. Então, quando você tem uma lesão num órgão, as células que vão defender aquele órgão são as células que se encontram no tecido conjuntivo, ou que vão migrar para o tecido conjuntivo para combater a infecção. Então, o tecido conjuntivo é uma espécie de sede para receber essas células de defesa, por vários motivos. Primeiro, porque é um tecido vascularizado. Então, as células de defesa chegam através do sistema circulatório no local da lesão. Chegando lá, essa célula sai do vaso para o tecido. Qual tecido? O tecido conjuntivo. E muitas dessas células permanecem lá, né? Elas residem lá. Então, veja que o tecido conjuntivo é fundamental na defesa do organismo. Vamos entender o papel de cada uma delas. O fibroblasto é uma célula importante para produzir os elementos da MEC, da matriz extracelular. O fibroblasto produz fibras de colágeno, a substância fundamental, que é constituída por glicoproteínas, proteoglicanas, né? Ácido hialurônico, uma série de substâncias são produzidas por essa célula. O fibroblasto, ele produz o colágeno, que é a fibra, uma das fibras mais importantes do tecido conjuntivo. É o colágeno, e por incrível que pareça, o colágeno é a proteína mais abundante do corpo. E quem produz essa proteína, essa glicoproteína, é o fibroblasto. Na forma inativa, essa célula se chama fibrócito, tá? Blasto é uma célula jovem. Então, toda vez que você lê fibroblasto, está se referindo a uma célula jovem, ativa. Então, aqui nessa imagem, nós temos um corte histológico, né? Que é uma fotomicrografia de um tecido conjuntivo da pele, tá? Onde você
você vê em vermelho aqui, ó, esses risquinhos são os fibrócitos ou fibroblastos, dependendo da atividade dela. E entre as células você tem a matriz, que é a MEC. Esse vermelhinho claro, né, são os elementos da matriz celular, que basicamente aqui pode ser constituído por fibras de colágeno. Você vai ter também aqui, que não dá para diferenciar nesse corte, fibras elásticas, tá? E substâncias fundamentais que tem aqui nessa região, tá? Mas basicamente nós temos aqui fibras de colágeno. Veja que a quantidade de fibras de colágeno no tecido é muito maior do que de células. Então, essas moléculas aqui são moléculas produzidas por essas célulazinhas. Você vai dizer, nossa, mas é maior que a célula. É porque elas sintetizam colágeno, moléculas pequenas. E esses fragmentos moleculares vão sendo secretados e na matriz essas moléculas vão se polimerizando, vão se unindo e formando fibrilas, e outras fibrilas se unem para formar fibras, e essas fibras se unem para formar feixes de colágeno. Lembra que eu falei que à medida que a gente envelhece, a pele fica flácida? É porque na pele, o tecido conjuntivo, ele não tem a capacidade de renovar essas moléculas aqui que eu estou apontando. À medida que essas moléculas vão se degradando, a capacidade de renovação na velhice é muito baixa. Por isso que a pele fica flácida, por isso que forma-se rugas. Ao lado aqui você tem uma imagem ampliada no microscópio eletrônico. Está ampliada aqui pelo menos 20 mil vezes. Veja que num plano de microscopia eletrônica, a gente vê aqui uma parte de um fibroblasto, aqui é o núcleo dela, estou apontando, aqui as mitocôndrias, o citoplasma, e aqui externamente a matriz. Veja que as fibras de colágeno cortadas transversalmente, essas bolinhas são fibras cortadas transversalmente e aqui longitudinalmente. Mas quando eu olho no microscópio de luz, que é uma imagem pouco ampliada, vista ampliada aqui 400 vezes, por exemplo, eu não consigo ver esses detalhes de informação. Então aqui nessa fotomicrografia, que é uma imagem vista aí ampliada 400 vezes no microscópio, eu estou vendo aqui um fibroblasto e um monte de outras células. E entre as células eu tenho a MEC. Dá para diferenciar aqui fibra elástica e fibra de colágeno? Não dá, porque ambas coram pelo mesmo corante, fica com essa cor róseo clara, né? Outra célula que você vai encontrar no tecido conjuntivo é o macrófago. O macrófago é essa célula bonita, né? Uma célula grande. Essa aqui é uma célula vista no microscópio eletrônico, né? Que foi ampliada aqui 10 mil vezes. E aqui você tem uma imagem ampliada 400 vezes, só que vista no microscópio de luz. Veja que o nível de detalhes, de novo, é diferente, porque aqui está ampliado mais de 10 mil vezes, enquanto aqui tem menos de 1000 vezes. Veja que o macrófago tem uma coloração vermelha. Por quê? Foi feito um experimento, eles injetaram um corante e para ver qual que é o papel do macrófago. Eles perceberam que depois de um tempo, quando eles analisaram o tecido, a célula estava cheia desse corante. Eles perceberam que essa célula tem uma capacidade de englobar, de comer, de fagocitar essas partículas. Então, o macrófago, eles definiram a sua função como células fagocíticas, células que fagocitam partículas estranhas. É uma célula de defesa muito importante, porque ela fagocita micro-organismos, estruturas inertes, né? Células mortas. Então, essa célula é muito importante no processo de defesa e no processo de reparo de um tecido. Veja que essa célula ela é originada do monócito, que é uma célula produzida pela medula óssea, que migra para o tecido conjuntivo e se diferencia em macrófago. É a mesma célula. Monócito é a forma inativa. Macrófago é uma forma ativa. Então, quando tem um processo infeccioso, por exemplo, esses monócitos migram e se transformam em macrófago. Veja, são as mesmas células. Só que o macrófago é a forma ativa. Para vocês terem uma ideia, o macrófago é capaz de fagocitar, por exemplo, 50 bactérias de uma única vez. Então, é uma célula grande e fundamental no processo de defesa. Outra célula que nós vamos encontrar no tecido conjuntivo é o mastócito. É uma célula que ela meio que deflagra um processo infeccioso, por exemplo. É uma célula importante nos processos de defesa. O mastócito, por exemplo, quando entra um patógeno, uma bactéria no órgão, no tecido e chega no tecido conjuntivo, por exemplo, ela libera uma substância chamada histamina que vai como se fosse um alarme, como se fosse uma sirene orgânica, que vai fazer com que todas as células de defesa migrem para aquele local. Então, o mastócito é uma célula que libera mediadores químicos fundamentais para deflagrar, para mostrar que está acontecendo algo estranho naquele local. Então, o mastócito libera mediadores químicos que atraem células de defesa para combater aquele agente agressor. Porém, o mastócito em alguns indivíduos tem um comportamento estranho. Às vezes a substância não é nem tão letal, não é tão patogênica. Por exemplo, o pólen. Algumas pessoas têm reação a alguma substância, pólen, ácaro, que são organismos ou substâncias que não têm
grandes efeitos patogênicos. Porém, essa célula identifica essas partículas ou esses patógenos como algo muito letal. E ele faz um alarme, libera mediadores químicos e deflagra um processo inflamatório muito potente, que nós chamamos isso de processo alérgico. Então, o mastócito, ele é muito importante nos processos inflamatórios, ele é fundamental, porque ele que vai deflagrar, ele que vai dar esse start inicial de uma agressão, um processo inflamatório. Entretanto, em algumas situações, pessoas que são consideradas alérgicas, né, essa célula tem uma ação contra a poeira, por exemplo, tendo o mesmo comportamento. E às vezes o efeito inflamatório é mais prejudicial do que a própria substância que provocou aquela reação. Então, o mastócito ele é fundamental para o processo inflamatório. Porém, em algumas pessoas, essa célula desencadeia processos alérgicos que, dependendo da situação, pode levar um indivíduo a óbito, como, por exemplo, dando edema de glote e a pessoa ter uma hipóxia cerebral. Outra célula importante que tem no conjuntivo é o plasmócito. É uma célula que produz anticorpos. Essa célula, quando tem bactérias, vírus, essa célula que vai produzir uma proteína que vai neutralizar o patógeno. Então, ela é ativada. Na realidade, o plasmócito, na forma inativa, se chama linfócito B, B de bola. Então, essa célula, quando ativada, ela se transforma em plasmócito e passa a produzir uma substância protetora chamada anticorpos, que é uma proteína que é secretada e ela cai na corrente sanguínea e vai neutralizar o patógeno pela qual ela foi ativada. O plasmócito produz anticorpos específicos para cada patógeno, para cada antígeno. Então, imagina se ao longo da vida você entrou em contato com bilhões de patógenos diferentes ou antígenos diferentes, nós vamos ter bilhões de plasmócitos distintos produzindo anticorpos distintos. Então, veja a beleza do sistema imune, né? Então, nós temos uma capacidade de responder a patógeno de forma específica. Então, para cada patógeno, o plasmócito vai produzir um anticorpo específico para neutralizar aquele patógeno. A célula mesenquimal é aquela célula embrionária que eu disse que é capaz de diferenciar em vários tipos de células. No tecido conjuntivo, propriamente dito, ela vai se diferenciar em fibroblasto. Mas se ela tiver, por exemplo, no tecido ósseo, ela vai se transformar em osteoblasto e assim por diante. No tecido conjuntivo, propriamente dito, nós temos grande quantidade de célula mesenquimal, mesmo na fase adulta. Ela surge no período embrionário, porém na fase adulta ela continua. A gente tem uma população de célula mesenquimal para repor os fibroblastos que forem morrendo. Essa célula mesenquimal nós chamamos de célula-tronco. Uma outra célula que nós encontramos no tecido conjuntivo é o adipócito. Ela tem a capacidade de armazenar triglicérides, que são lípides, né? Então, todos os ácidos graxos que nós alimentamos, nutrimos, o excesso acaba sendo armazenado nessa célula. Então, no tecido conjuntivo, nós podemos encontrar adipócitos isolados, né? Ou conjunto de adipócitos, formando o tecido adiposo. Então, é muito comum no tecido conjuntivo você ter agregados de adipócitos. E essa célula tem um papel fundamental para armazenar ácidos graxos junto com glicerol, formando assim triglicérides. E esses lipídios, eles são utilizados nos intervalos das refeições como fonte energética. Então, apesar das pessoas falar, o tecido adiposo é ruim, não, ele é fundamental para a nossa sobrevida. É ele que mantém nossa temperatura corpórea, é ele que armazena os excessos. O que faz mal são os excessos, né? À medida que você ingere mais do que você necessita, essa célula vai aumentando de volume, que forma ali E como que esse tecido se encontra? Nas regiões periféricas do nosso corpo, né, da pele, então vai formando aquelas gordurinhas. Na realidade, é o excesso de triglicérides que estão sendo acumulados dentro dessas células. Quando a gente pensa agora na matriz, como eu disse anteriormente, a matriz é formada por fibras de colágeno, fibras elásticas. E a substância fundamental é formada por proteoglicanas, ácido hialurônico, glicose-aminoglicanas, glicoproteínas e líquidos intersticiais. O que é mais importante você saber nessa imagem? Que essas moléculas estão ligadas. Apesar de existirem essa gama, essa quantidade enorme de moléculas extracelulares, elas estão ligadas quimicamente. Então, as fibras elásticas, junto com as fibras de colágeno, as proteoglicanas amarram todas elas, as glicoproteínas ligam essas fibras às células. Enfim, apesar de existirem todas essas moléculas distintas, elas estão ligadas quimicamente, umas às outras. Como mostra aqui, ó. Então você tem fibras elásticas em azul, você tem a protoglicana amarrando aqui a fibra elástica junto com a fibra de colágeno. Veja que a protoglicana é formada por esses filetinhos. Ela tem uma proteína central e esses filetinhos são as GAGs, né? Glicose-aminoglicanas. E em azul aqui, claro, são os líquidos, água, íons,
as gags atraem água. Então, o líquido que tem no tecido conjuntivo, o líquido intersticial, ele tem uma atração pelas gags, formando o que nós chamamos de água de solvatação. Essa água aderida nessas moléculas que dão a turgidez da pele. A pele é túrgida, firme, né? Junto com as fibras. Se você puxar a pele, por exemplo, ela tem um pouco de elasticidade. Claro, por quê? Porque ela tem fibras elásticas. E ela tem a firmeza por conta das fibras de colágeno. E a turgidez se deve aos líquidos intersticiais. Por isso que é importante nos hidratarmos todos os dias para manter a pele bonita, vistosa. Nós temos que nos hidratar para manter essa pele túrgida, porque os líquidos, dentre outras funções, é fundamental para manter essa turgidez. Aqui, esse slide mostra os tipos de conjuntivos, né, os conjuntivos propriamente dito, e os conjuntivos especiais. Então, morfologicamente, existem dois tipos de conjuntivo, propriamente dito. O frouxo e o denso. E essa classificação de conjuntivos, propriamente dito, se deve à distribuição daqueles elementos, células e matriz. Então, quando eu tenho muito mais, por exemplo, eu tenho uma distribuição proporcional ali de célula e matriz, nós classificamos esse tecido conjuntivo de conjuntivo frouxo. Quando eu tenho assim, mais matriz do que célula, nós vamos chamar esse tecido conjuntivo de conjuntivo denso. Então, veja que a classificação do tecido conjuntivo tem a ver com a distribuição desses elementos que constituem o tecido. Se tiver uma distribuição proporcional, frouxo. Se tiver mais fibras do que células, conjuntivo denso. Se essas fibras estiverem organizadas, bonitinhas, paralelamente, nós vamos chamar esse tecido conjuntivo denso modelado. Agora, se ele for um conjuntivo denso, que tem mais fibras, porém as fibras desorientadas ou orientadas em posições diferentes, nós vamos chamar esse tecido conjuntivo de tecido conjuntivo denso não modelado. Então aqui tem um exemplo de tecido conjuntivo frouxo. Por exemplo, o mesentério, o próprio intestino tem tecido conjuntivo frouxo. Olha aqui, ó, a pele numa região próxima da epiderme tem tecido conjuntivo frouxo, onde a proporção entre células e os elementos da matriz é mais ou menos a mesma. Já o tecido conjuntivo denso modelado, como por exemplo os tendões, né, que é a porção final do músculo, você tem aqui ó, as células e em vermelho aqui as fibras orientadas em um único plano. Estão todas orientadas. Nós chamamos esse tecido conjuntivo de denso modelado. Já, por exemplo, na própria pele tem uma região que é frouxa, mas mais na derme, profunda, mais na região profunda da pele, você vai encontrar um tecido conjuntivo denso não modelado. Por que não modelado? Porque as fibras estão orientadas em posições diferentes, como mostra essa imagem. Tá vendo? Essa fotomicrografia, você tem uma fibra de colágeno orientada num plano, outro plano, então elas estão orientadas de forma diferentes. Por isso que é chamado não modelado. Espero que tenham gostado dessa aula e bons estudos a todos.